Seja bem-vindo ao nosso canal TV Meja. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe o seu like neste vídeo. Vamos para o nosso conteúdo. O tema de nossa lição 3 é o seguinte: a inerrância da Bíblia. Esta lição 3 nos ajudará a responder perguntas tais como: 1. O que é inerrância? 2. O que são os manuscritos autógrafos? 3. O que são os manuscritos apógrafos? 4. Por que a Bíblia não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência? Texto áureo. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. Leitura bíblica em classe. Faremos a leitura dos seguintes textos bíblicos. Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Em seguida, a carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 15 ao 17. Muito bem, eu passo a ler. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus, aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. E jamais me lembrarei de seus pecados, e de suas iniquidades. Muito bem, agora a nossa introdução. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais, quanto históricas e científicas. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da Palavra de Deus. Em nossa aula estudaremos os seguintes tópicos. Tópico 1. O que é a inerrância da Bíblia? Tópico 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Tópico 3. A verdade nas Escrituras. Tópico 1. O que é a inerrância da Bíblia? 1. O conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros, nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos, e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar, e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada Palavra de Deus. 2. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura, Provérbios 30, versículo 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada, Salmos 18, versículo 30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor, refinada, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, de acordo com Mateus, capítulo 5, versículo 18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada, Evangelho de João 10, versículo 35.
Mais adiante, no capítulo 17, versículo 17 de João, o Senhor Jesus destacou que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. 3. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode, nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica, e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, ou seja, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Tópico 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. 1. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho, do autor bíblico, ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos, e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. 2. Os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente, existem cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, ou seja, os autógrafos, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo, nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. A Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. 3. Os apócrifos e pseudoepígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos, ou seja, falsos escritos, dentre eles, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei e profetas, e escritos, como ser ver no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros, por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Tópico 3. A verdade nas Escrituras. 1. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, do hebraico, emet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego, aletheia, tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade, e a sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade
e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação: o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. 2. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. O pastor Antônio Gilberto ensinou que tudo o que Deus requer do homem, e tudo o que o homem precisa saber, quanto à sua redenção, está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. 3. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000, e se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades, de qualquer natureza, de acordo com a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível com plena autoridade em tudo o que diz. Muito bem. Agora queremos resumir a nossa aula, reafirmando os seguintes. Primeiro, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, isenta de qualquer erro, e por isso, é a nossa autoridade final de fé e prática. Segundo, o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras, originalmente inspiradas por Deus. Terceiro, Deus é a verdade, e sua palavra é a sua extensão. Tudo que a Bíblia ensina tanto na teologia, história ou ciência é a verdade. Muito bem, estamos chegando ao fim. Por gentileza, não deixe de dar um like neste vídeo e compartilhar esta lição com todos os seus amigos. Até breve.